Bom, hoje a gente vai entrar basicamente na parte especial do Código Penal, que é o do título 1, de crime contra a pessoa, tá? Dos crimes contra a vida. Qual é o primeiro crime contra a vida previsto no Código Penal? É o artigo 121, que é o considerado homicídio simples. Vicenzo, o que é um homicídio simples? É um homicídio que não tem motivação e ocorre de forma ocasional. Por exemplo, numa ação no meio da rua, por exemplo, alguém saca a arma e faz o disparo, acaba acertando a pessoa que ela queria acertar e a pessoa vem a óbito, né? Se não houver motivação, se não for motivado por vingança, se não for motivado por pagamento ou promessa de pagamento ou recompensa, se não for por motivo fútil, né? Se não tiver emprego de veneno, fogo ou qualquer outro tipo de meio cruel, se não tiver emboscada ou não sendo ou para ocultar a realização de um outro crime, o homicídio é simples. Quando você tem um homicídio mediante pagamento, por motivo fútil, com emprego de veneno, fogo explosivo ou outro meio cruel, com emboscada ou dissimulação, e para assegurar que um outro crime seja acobertado, aí você tem um homicídio qualificado. E o homicídio qualificado pode ser uma qualificação simples, uma qualificação dupla, uma qualificação tripla, uma qualificação quádrupla, enfim. Para cada qualificação do crime, se acrescenta 2 terços. Diferença do homicídio simples para o homicídio qualificado. O homicídio simples, ele tem uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. E o homicídio qualificado, ele tem uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Tá? Por que 30 anos? Porque 30 anos era o considerado o maior prazo que ele pode cumprir de pena. Isso mudou hoje, tá? Com o novo pacote anticrime, e isso vai cair na prova, pode ter certeza, porque vai cair uma questão dessa falando de tempo de pena. O tempo máximo de reclusão mudou de 30 para 40 anos. Então, por exemplo, se o cara for condenado a 60 anos de prisão, a pena é de 60, mas o máximo que ele poderia cumprir antigamente eram 40, agora passou a ser de... O máximo que ele podia cumprir antes eram de 30, agora passou a ser de 40 anos. Então tem que ficar esperto com isso daí, porque com certeza eles vão cobrar isso na prova, que foi uma mudança atual. Tá? Aí, dentro da qualificação do artigo 21, criou-se um novo inciso, tá? Que é o feminicídio. O que é o feminicídio? O que qualifica o feminicídio? Por exemplo, eu e vocês duas. Eu vou e mato uma das duas. É feminicídio? É. Não. Por quê? Porque para ser feminicídio, tem que ter uma relação parental ou tem que ter uma união estável. Então tem que ser assim, namorada, noiva, esposa, prima, Ah, tia, deve ter entendeu? alguma relação. Tem que ter alguma relação parental. Ah, Se tá. for, matou por matar, era uma mulher, não é feminicídio. Ele vai cumprir como homicídio normal, tá? A mesma coisa a lesão corporal, tá? A lesão corporal, se contra uma mulher que não tenha vínculo nenhum, que não tenha um histórico na vida daquela pessoa, seja qual for esse histórico, amante também é vínculo, tá? Só para vocês ficarem cientes, amante também é considerado vínculo. É, Na lesão corporal, ela é lesão corporal quando não existe nenhum vínculo. Quando existe vínculo, aí cai na Maria da Penha, tá?
Então, beleza. Tá. Então, aqui, Então, feminicídio. mas feminicídio, ele é classificado em, seja ele agressão ou morte, ou só morte? Só morte. Só Só morte. morte. A agressão já cai na Maria da Penha. Que aí Maria já da é o Penha. 129. Tá, e só, e a agressão, ela não é só física não, tá? Ela não precisa ser só física não. Pô, vi você fazendo um negócio, também vou fazer. Toma café. Tomar café. Tá aqui do meu lado, eu não te pego a xícara. A questão da agressão, ela não é só física não, tá? A agressão, ela pode ser Pode ser psicológica, ela verbal. pode ser financeira, ela pode ser de diversas formas. Não precisa ter o toque, não precisa ter a lesão propriamente dita. Quando você tem uma agressão física ou psicológica, ou de submissão, ou financeira, você está sofrendo a ação de lesão corporal, quer dizer, lesão prevista no artigo da Lei Maria da Penha, tá? Então vamos lá. O feminicídio também, ele é considerado quando ele é cometido contra a autoridade ou agente descrito no 144 da Constituição. Tá? A gente não chegou lá ainda, vai chegar, eu vou falar sobre esses artigos da Constituição que vão cair na prova. Mas o artigo 144 estabelece quais são as forças operacionais militares e policiais dentro da federação, dentro do estado, dentro do município, e as prerrogativas e deveres de cada força. Então, por isso que ele fala no artigo 144. É a Polícia Federal, é a Polícia Militar de cada estado, é a Polícia Judiciária, que no caso é a Polícia Civil, são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é a PRF, a PF, é a Polícia Ferroviária e a Guarda Municipal. Então, qualquer ação contra uma mulher desses elementos que compõem o artigo 144 da Constituição Federal, ele também é considerado feminicídio, tá? A pena também é de 12 a 30, ou seja, ele também é qualificado como, ele é considerado como sendo um homicídio qualificado, certo? Certo. Outra coisa que se considera, tá? Na questão do feminicídio, no parágrafo 2º, foi o que eu falei aqui, ó, violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A pessoa chegar lá, o homem chegar lá e diminuir a pessoa como mulher. Bom dia, Lucas. Tá? Aí depois a gente, dentro do mesmo homicídio, a gente tem no parágrafo 3º o homicídio culposo. Porra, o que é o homicídio culposo? Primeiro vamos lá. Ele fala em simples, em qualificado e depois vem para culposo. O que quer dizer? Que o simples e o qualificado, quando ele é executado, tem o quê? Tem dolo, tem vontade, tem a assunção do resultado obtido. Ou então a pessoa quer aquele resultado. Certo? No caso do culposo, ele acontece por negligência, imprudência e imperícia. Porra, como é que alguém mata alguém de forma imprudente, negligente e imperícia? E aí? Alguém tem a sugestão? Repete, que você picotou aqui para mim. Como é que alguém pratica um homicídio culposo por imperícia, imprudência ou negligência? O culposo é quando não tem intenção de matar, né? Quando não tem intenção. Uhum. Vamos supor o seguinte. Vamos pegar um exemplo prático. Lembra daquela ocorrência
que teve lá na Tijuca, que o policial foi abordar a moto se evadiu, ele disparou, o tiro do fuzil pegou no poste, ricocheteou e pegou aquela menina na van, pelas costas, aquela garotinha, Uhum. lembram disso? Uhum. Ele queria matar a menina. Uhum. Não. O objetivo dele não era matar a menina, certo? O objetivo dele era acertar os motoqueiros. Né? Então eu não posso, de forma nenhuma, considerar aquele homicídio como homicídio simples ou homicídio qualificado. Não tem qualificação aquele homicídio. Ele vai ser um homicídio culposo. Por quê? Porque mesmo não sendo o objetivo dele, a vida foi tirada e ele agiu de forma imprudente, negligente ou imperita. Ele atirou no momento que não deveria atirar. O que muda isso, Vicenzo? A detenção no homicídio culposo é de 1 a 3. Aí. Vocês vão ver lá na frente que na lesão. Voltei. Vocês vão ver lá na frente. Vocês vão ver lá na frente que na lesão corporal. Travou, agora que voltou. Não, é porque eu caí. Na lesão corporal vão haver situações em que a condenação pode chegar de 4 a 8. E aqui no homicídio culposo você tem uma pena de 1 a 3. Tudo depende de como acontecerem os fatos e de como eles forem narrados para a autoridade policial lá no dia do evento. Então aconteceu o fato. Se a narrativa for feita de forma correta e o entendimento da autoridade for a que você quer que ele tenha, diante dos indícios, diante das provas, você pode ter um abrandamento de pena, sim. Tá? E assim, não é o que a gente acha, tá? Achar, vocês no exercício da função, vão achar um monte de coisa, vão discordar de um monte de coisa, mas tem que ser o que está escrito. Tem que ser o que está previsto lá. Se não for o que está previsto, não tem validade, porque vai estar saindo da previsão legal, tanto do Código Penal, ou do Código Processual Penal, ou da Lei de Execução Penal. Então tem que ser o que está lá, beleza? No homicídio culposo, você tem um acréscimo de 1/3 de pena se por algum acaso a ocorrência acontecer resultante da inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixar de prestar imediato socorro à vítima, não procurar diminuir as consequências de seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Ou seja, se o cara sem querer cometeu esse ato e se ele se evadir, não tentar ajudar a vítima, não tentar diminuir a consequência daquele disparo, ou daquela facada, seja lá o que for que ele tenha feito de forma não intencional, a pena dele é acrescida de 1/3. Ou seja, se ele pegar a pena máxima, de 1 a 3, ele pegar 3, se estiver dentro dessa previsão do parágrafo 4º, ele vai ter acrescido mais 1 ano na sua pena. Passa de 3 para 4. E aí ele pode cumprir esse sistema como? Do homicídio culposo. Semiaberto? Não. Semiaberta de 4 a 8. No aberto.
Até 4 anos ele pode cumprir no Só no aberto. De aberto. 4 a 8 ele cumpre no semiaberto. E de 8 para cima ele vai cumprir no fechado. Lembrando que se for Fechado. reincidente, mesmo nas condenações até 4 e de 4 a 8, se for alguma coisa de reincidência, ele parte direto para o fechado sem ter direito ao aberto. Tá? Isso é muito importante a gente ter na cabeça. Foi de 4 a 8, né? De 4 a 8 é o semiaberto. Agora Aí, vamos se tiver supor o seguinte. residência, fechado. Isso. De 8 para cima, fechado. E até 4, Fechado. aberto. Se não for reincidente. Agora vamos supor o seguinte. Aconteceu há pouco tempo atrás, passou na reportagem, tá? Uma mãe foi tirar o carro da garagem e o filho dela, sem ela perceber, se entrou no chão atrás da roda traseira do veículo. Ela não viu o filho. O portão era automático, ela abriu o portão no controle, entrou no carro, ligou o carro e saiu com o carro. Nisso que ela saiu com o carro, ela passou por cima do filho dela. Ela tinha a intenção de fazer aquilo? Não. Não tinha intenção. Ela não viu o garoto ali simplesmente. Inclusive tem até a própria câmera de segurança da casa mostrando a ação. Ela vai responder a homicídio culposo? Vai. Vai responder. Mas ela vai ser condenada dentro da previsão de 1 a 3 anos ou com um acréscimo de mais um ano? Ela vai ser condenada de 1 a 3. Tá. Existe dentro da previsibilidade de homicídio culposo o afastamento da pena quando a ação causou um dano direto ao autor. Entendi. A pena Mas quer dizer o quê? de 1 a 4 anos vai tirar a dor da consciência, o peso que ela vai sentir pelo resto da vida por ter matado o filho dela? Não. Então não se cabe pena. A pena, ela só é cabível quando você tem uma punição que faz. É como se fosse uma criança, entendeu? A pessoa comete um erro e você pune a criança por um determinado período de tempo para que ela aprenda que aquilo não deve ser mais feito. A mesma coisa só que você faz com adulto, só com cadeia. Certo? E aí o que acontece? Como ela cometeu um ato que diretamente causa dano a ela mesma, o juiz pode se abster de colocar a pena. Fala, Lucas. Bom dia. Bom dia, tranquilo? Tranquilo. Não, pensei que tu fosse perguntar alguma coisa. Que teu nome piscou na tela aqui pra mim? Não, é meu pai que tá falando aqui. Ah, teu pai tá aí? Manda um abraço pra ele. Pariu. Se o crime for cometido por milícia particular no intuito de praticar segurança na região, a pena é acrescida de 1/6. Se o homicídio culposo for cometido por ato miliciano, esse autor é acometido de mais 1/6 de pena, tá? Então aquele cara que passa na tua rua cobrando R$30, R$50 por mês para fazer a segurança privada do local.
e porventura esse elemento cometa algum homicídio culposo, essa pena é acrescida de 1/6. Há acréscimo de pena também se a pessoa estiver gestante e se o crime. Olha só, esse outro ponto é extremamente importante para todas as tipificações de crime no Código Penal. Todo crime praticado contra menor de 14 anos e maior de 60 anos tem acréscimo de pena. Obrigatoriamente. Independente de ser doloso ou culposo. Obrigatoriamente você tem um acréscimo de pena na ação contra menores de 14 anos e maiores de 60. Tá? Então guardem isso, porque ele geralmente, naquele caderno de questões, tem várias questões colocando essa situação dos 14 e dos 60 anos. E nas questões que eu já mandei para vocês, que vocês ainda não responderam, também tem algumas questões falando sobre isso, tá? Olha só, vamos colocar uma situação aqui. Alguém chega para você e fala assim, porra, vou me matar. O que você tem que fazer? O que você faz se você descobre que alguém quer tentar o suicídio? Você deixa o cara se Se for matar? alguém ruim, a gente deixa morrer. Quê? Se for alguém ruim, a gente deixa se matar. Ai, caralho, só vocês mesmo, vocês são as melhores. Olha só. Tá, deixar se matar já é por si só um crime, É o tá? livre-arbítrio. Não, é livre-arbítrio, É o quê? concordo com você. Mas olha só, quando eu falo em crime, lembra na qualificação de crime? Quando eu qualifico o crime lá atrás, eu digo que é uma ação de fazer ou deixar de fazer. É uma ação de fazer ou de deixar de fazer. Então, se eu deixo de fazer alguma coisa, eu vou estar colaborando com o crime. Ah, Vicente, eu vou fazer o quê? Liga para 190, liga para 192, liga pro caralho de asa, liga para alguém que possa chegar lá para solucionar o problema. Você só não pode ficar inerte. Agora, existe uma outra situação em que a pessoa fala assim, ah, porra, eu tô triste pra caralho, tô puto pra caralho, eu vou tirar minha vida. Aí você fica assim, porra, tá uma merda mesmo, né? Foda-se, vai lá, pega a porra do revólver, dá um tiro na cabeça. Ou então se joga na ponte. Ou então, espera o 650 passar e se joga na frente dele. Isso é incitação ao suicídio, tá? Artigo 122 do Código Penal. Tá previsto como crime. Esse tipo de atitude é incitação ao suicídio. Artigo 122 do Código Penal. Raramente cai em prova. Oi. Se isso acontece de citar, eu posso ser condenada por isso? Pode. E quantos anos de cadeia eu pegaria? 6 meses a 2 anos. Por que tu tá querendo? O que tu tá querendo fazer, Cláudio? Tá querendo saber de quantos anos de cadeia tu pegaria? Tá querendo incentivar quem a se matar, amiga? Aí eu quero, de repente... E aí, no caso, eu vou pro aberto, né? Aí ela tá querendo incentivar alguém a se matar, Flávia. Aí. Eu tô achando que a Claudinha tá querendo incentivar alguém. Vai tô que alguém... Tô achando que tem alguém 6 nessa meses história. a 1 ano, né? De 6 meses a 2 anos. Aí tu fica no aberto. 2 anos. Licença, não esqueça da minha pergunta de ontem. Vamos lá, repete ela aí. Vai ficar gravada. Como é que... Deixa eu ver, peraí. Se uma pessoa ela tem o vírus do HIV
Ela sabe que tem e vai e transmite para outra pessoa de propósito. Ela pode ser condenada? Sim. Ela Ela pode ser condenada por dois elementos, Inclusive, tá? tem um caso desse. Na primeira ação, como não vai ser, geralmente, como não é uma morte automática, instantânea, tá? Ela vai responder no artigo 129 do Código Penal, que é a lesão corporal gravíssima, com a previsão de 4 a 8 anos de reclusão. Que é o nível mais E alto. vamos lá. É o nível mais alto da lesão corporal. Fala. Eu sei, você sabe Hum. disso e você não faz nada. Você também é culpado? Você compactuou com isso? Aí tem relativação. Por quê? Você sabe que a pessoa vai. Ela contou para você que ela tem a intenção de agir dessa forma? Porque uma Não. coisa é eu saber Olha. Ah. que a pessoa tem. Outra coisa é eu ter ciência das intenções da pessoa. Porque se eu falar alguma coisa. Mas tem um caso desse. Fala, pode falar. Bom dia, Priscila. Não, tem um Bom dia, não, boa tarde. Até que ele foi condenado. Bom dia. Café demorado, hein, querida? Porra, ela quer comer mamãozinho, moranguinho de leite, queijo Minas com goiabada, aí tem suco de laranja, suco de limão, café puro, café com leite, parece torradas restaurante, ovo mexido, torradinha, banana com aveia, aí porra, isso aí é café da manhã de hotel, rapaz. Hotel 5 estrelas, pô. E ela nem chama, cara. No café da próxima vez, Priscila. Na minha... Oi, Flavinho. Como é que é? Fala aí, Cláudia. Vamos continuar o pensamento, vai. Então eu tenho que saber se eu não tiver a certeza daquela informação, tá? Eu vou estar cometendo um outro crime. Tá? Que é o de injúria. Injúria o que é? Injúria é você atribuir um crime a alguém que não o cometeu. Você está me entendendo, Flávia? Para eu poder tomar uma atitude, eu tenho que ter certeza de que realmente aquele fato vai acontecer. Não é porque a pessoa possui o HIV que ela vai obrigatoriamente querer transmitir para outra pessoa. Ah, mas ela não vai ter mais relação? Ela pode ter relação desde que com prevenção. E hoje em dia existem métodos que inibem a ação do vírus e não permitem a transmissão, que são os coquetéis pós-vírus, que você vai tomando aí pelo resto da tua vida para você não transmitir mais essa doença. Existe uma evolução muito grande dentro da previsão do HIV. Mas, assim, se a pessoa transmitir... A gente está falando de vírus e da doença, tá? Isso. Se a pessoa quiser transmitir e falar para você assim, porra, eu tô com HIV, vou sair dando para geral, para todo mundo pegar, porque eu não vou contar para ninguém. Aí você, se não tomar uma atitude, você é cúmplice da ação. E responde pelos mesmos termos da pessoa. É isso. Porque você, olha só, crime é fazer ou deixar de fazer. Se você tomou conhecimento da ação, tomou conhecimento da intenção, tomou conhecimento do objetivo da pessoa e não tomou nenhuma providência para impedir aquilo, pode cair até em coautoria. Dependendo de qual artigo a pessoa acontecer. Oi, Qual artigo a pessoa?
No Qual 129. artigo ela se encaixa? Nesse caso, no 129. O- Porque se a gente for verificar, eu tenho ele de cabeça, mas eu vou ler ele exatamente do jeito que ele está escrito. Tá aqui. Ó, lesão corporal. Artigo 129 do Código Penal. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outro. Não é só bater. É igual no caso, assim que começou o coronavírus, né? Tinha gente que estava saindo, sabia que tinha, estava saindo e falava para as pessoas não sair. E tinha gente que sabia que tinha e saía mesmo assim. Logo Não, no sim. início de tudo. Eu vou dar um exemplo bem mais prático aqui para todo mundo. Todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Quem nunca tava no meio de conversa, alguém falou assim: porra, tô com uma dor de cabeça, filha da puta. Aí o cara vira e fala assim: não, tem um remédio aqui. Quer? Passa rapidinho. Quem nunca? Tem algum médico aqui? Isso é crime também? É. Você é médica? Para prescrever remédio? Não. Você sabe não. se a pessoa tem algum tipo como é que fala? Agora me fugiu a palavra. Você não sabe que a pessoa De alergia. tem. De alergia a algum componente daquele remédio? Você É verdade, verdade. Então, está previsto lá e ele fala você claramente pode lá. estar denigrindo, você pode estar comprometendo a saúde. Exatamente. Então ele fala claramente aqui, ó, artigo 129, ofender a integridade corporal, ou seja, agressão propriamente dita, ou a saúde de outro. E aí, dentro da previsão do... Cláudia falou da Priscila, mas ela tá desligando a câmera só para ninguém ver ela comendo. Não, tamo junto, tamo junto. Tu também tá comendo? Não, Érico, Puta não. que pariu, vocês É comem porque pra eu caralho. vi a mensagem chegou aqui no WhatsApp, aí quando você abre o WhatsApp, trava a câmera. Ah, A câmera, trava a tá? câmera, entendi. A mãozinha dela só vai assim no canto, aí o maxilar trabalha. Entendi. Olha, Entendi. E assim, dentro da previsibilidade do artigo 129, você tem as lesões leves, graves e gravíssimas. Como é que eu mensuro isso? Primeiro, ela é leve se a pessoa não tem redução de capacidade habitual por mais de 30 dias. Tá? E ela é gravíssima quando, olha só, tá aqui, ó, quando ela resulta na incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável. Então, resposta está aí para você, Flávia, para a sua pergunta. Pergunta muito boa, aliás, tá? Então, é sim crime, integra o artigo 129 e ele vai responder pela lesão gravíssima, que é a top dentro da lesão corporal, que prevê aqui uma pena de 2 a 8 anos para o autor. Tem uma pergunta. Aí, agora vamos complicar um pouquinho mais o pensamento da Flávia. A pena pode... Fala, a pena pode... A pena pode? A pena pode aumentar se, por exemplo, se tiver mais pessoas denunciando? Não. O por crime exemplo, é um só. Entendeu? Ah, não. Ah, se ela não fez... importa se for 3, 4, 5 pessoas. Tá, vamos lá. Aí, o crime, nesse caso, é individual. Se ela fez contra você, contra a Flávia, contra o Lucas e contra a Priscila, é um crime para cada um, a pena é individual, tá? Ele não é cumulativo.
Eu entendi o que você quer dizer. Se ele fizer contra 10 pessoas e pegar 2 anos, ele vai pegar 20? Não. Não. Se houver 10 denúncias, não. Mas nesse caso é só nesse, né? Porque nas delegacias, quando prendem alguém, eles pedem para, se tiverem mais vítimas, aparecer e tal. E nesse caso aumenta, né? Não, não é que aumenta. Não, depende Dá mais embasamento no inquérito. Isso. Gera uma ação E mais quando ele fala robusta. na delegacia em ter denúncia, eles estão falando em questões de roubos para poder ter policiamento naquele local. Se você é assaltada, e só eu, tá sendo eu, você, Flávia, mas se for só eu, uma pessoa só está sendo assaltada, mas se 10 pessoas estão sendo assaltadas naquele local, isso quer dizer que eles vão dar mais... mais atenção àquele local, né, no caso. Não, também esse motivo. Isso, também esse motivo. isso. Mas, por exemplo, se for o mesmo elemento, ele já está respondendo pelo crime de furto ou roubo. Dependendo da condição. De quantas pessoas dependendo da condição. Ele já está respondendo ao crime de furto ou roubo. O que vai acontecer é que se tiverem mais pessoas denunciando, você vai ter mais robustez no conteúdo do inquérito, para comprovar que realmente foi aquele elemento, para que a condenação dele aconteça. Porque às vezes uma pessoa só, se não tiver prova material, se não tiver prova circunstancial, ele pode ser absolvido. Agora, quando você tem 10 pessoas falando a mesma coisa do mesmo cara, porra, alguma coisa tem errado. É por isso que eles pedem para vocês irem à delegacia se houver mais vítimas daquele elemento. Pode aumentar a pena? Pode, mas não nessa proporção que você está me sugerindo, de ser de 2 a 8 para cada um. Tá? Falta 1 minuto para terminar a live. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Alguma dúvida ficou? Fala, Lucas. Não. Não? Flávia, tranquila? Cláudia, tranquila? Não. Beleza. Eu vou estar reenviando agora já esse vídeo para vocês aí. E percebam que a gente gastou 40 minutos falando só de 2 artigos. 2 artigos, o 121 e o 129. E o 122. 3 artigos. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local, a gente vai estar dando continuidade aí